Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado a todos os inscritos neste canal, a todos que estão vendo aí e fiquem conosco até o final. Bom, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, toca o sininho, já deixe seu like porque você sabe que vem coisas boas por aí. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus queridos, o que nos vem à mente quando pensamos nessa palavrinha terra aí do texto? O que nos vem à mente? Nos vem à mente o planeta Terra, ou não é verdade? Nos vem o mundo que vivemos, todas as coisas, ou seja, nos vem à mente o cosmos, né? Não é isso que vem à nossa mente? Se nós tirarmos assim, ler logo de cara. Então, partindo desse princípio, o que sugere essa interpretação? Se olharmos essa palavra e entendermos que ela está escrito terra e entendermos que está falando do planeta Terra. Então, aí está dizendo que no final desse livro, no livro de Apocalipse, que é o capítulo 21, só pode indicar, só pode significar, só pode sugerir que a terra que conhecíamos antes foi destruída, né? Passou a terra, passou o primeiro céu, a primeira terra, isso significa que houve uma destruição e que Deus fez um mundo novo, uma terra nova. Não é isso que vem à nossa mente? E claro que isso seria uma profecia para o futuro, né? Nós entenderíamos claramente que isso aí se trata de um futuro. Por quê? Porque a terra não acabou, ninguém escreveu isso em lugar nenhum, que a terra um dia acabou para surgir nova terra. Inclusive esse é um dos questionamentos que eles fazem em relação a nós, que cremos que Cristo voltou no ano 70. Eles dizem, novos céus e nova terra, não vai ter não? Então, eu não posso interpretar, atenção no que eu vou falar, eu não posso interpretar um livro que tem mais de 2000 anos, tá? E cheio de tradições, cheio de culturas diferentes das de hoje, e achar que esse é o pensamento correto, abrir esse livro, ir lá no dicionário e ver o que significa terra. Logo eu tenho uma necessidade de entender o que quer dizer essa palavra terra desse texto, não somente terra, como mar e céu também. Mas como hoje foco é terra, nós vamos somente falar sobre terra, vamos levar em consideração essa palavra terra. Então nós temos que ver o quê? Os originais em que foram escritos e pesquisar as tradições que envolvem ela. E neste caso a tradição é uma tradição israelita daqueles dias, ou seja, uma tradição hebraica, uma tradição judaica. Amados, agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu estou mentindo quando eu falo isso para vocês? Eu aqui quero mentir, eu estou mentindo? Eu creio que não. Então é isso que nós vamos falar nessa mensagem, tá legal? Nós vamos procurar entender o que é que essa palavra terra aí do texto está querendo nos mostrar. É por isso que eu sempre falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, para começar, a palavra que nós vimos aí no texto que eu coloquei foi escrito em grego, tá, queridos? Eu vou colocar para vocês aí a tradução em grego para que a gente comece a entender essa palavra terra. Tá aí. Eu usei Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e a questão são essas duas palavras aí, terra. Está ali. Ela se lê gué, ou guê, ou gé, tanto faz, tá, abençoado? Porque a transliteração não é muito... não é muito, vamos dizer assim, criteriosa. Você pode falar gué, você pode falar gé, que não tem problema, tá legal? Então tá aí, ela é uma palavra que ela é um substantivo feminino, tá? E a definição dela é terra. Terra, ela é usada em terra, solo, terra, região, país, habitantes de uma região. Então essa é a palavra escrita do texto. Então, na maioria das línguas, significa chão, solo, território, região, né, de origem, nação, ou o planeta Terra também. A fonte da palavra terra está no radical ters, tá? T-E-R-S, que significa enxuto ou seco. Este termo era usado pelos latinos em oposição à palavra mar. Até aí, queridos, não mudou muita coisa em relação ao entendimento que paira sobre esse texto, né? É bem provável aí que a gente continue lendo e continue achando que essa palavra quer dizer o planeta Terra. E eu quero mostrar para você que não.
tá bom? Então, isso é muito claro. Então, continua o entendimento de que está aparecendo aí uma destruição e o surgimento de uma nova terra. Sendo que eu não estou lendo um livro, atenção, um livro que foi escrito ontem e em português. Isso aqui tem uma tradição, tá? E essa tradição não pode ser burlada. Porque se eu burlo isso, eu estou falsificando o seu entendimento. Então vamos começar a entender um pouco da história dessa palavra, tá? E depois vamos para a cultura hebraica daqueles tempos bíblicos para tentar entender que terra é essa daí. Vamos ver um pouquinho só da história dessa palavrinha aí que está aí, terra, que estamos analisando. Olha, a terra seca era entendida como o lugar onde se vivia ou onde se morava. Deixa eu voltar aqui. Era o lugar onde se vivia e onde se morava. Ou também era sinônimo de vida humana. Olha só que interessante, né? A terra ela tinha um sinônimo de vida humana. Todo lugar onde se era possível morar ou passível da existência humana era considerado terra. Então tinha um grupo aqui era terra, outro grupo ali era terra. Diferente do nosso entendimento hoje, é ou não é? Porque a terra hoje engloba inclusive os lugares não habitados, a gente chama de terra. Conforme o tempo, o termo terra foi se espalhando, né? Terra daqui, terra dali, e por isso ficou com o nome de planeta Terra. Por isso que o nosso planeta se chamou Terra por causa dos antigos, tá? Porque também na antiguidade ninguém sabia que o planeta Terra tem mais água do que terra, não é verdade? Ou seja, 70% hoje do planeta é composto de água. Mas naqueles dias não se sabia disso, por isso que colocaram o nome, ficou popularmente conhecido como Terra. Talvez por isso que foi o termo terra que prevaleceu como o nome do nosso planeta, né? Com certeza. Agora vamos analisar essa palavra pela cultura bíblica. Passamos pela história e agora vamos para a cultura bíblica. Nos tempos bíblicos, a palavra terra ou tribos da terra não era interpretada como uma referência ao planeta Terra, tá bom, queridos? Ou como tribos do planeta Terra. Amados, olha só, eu não posso passar por cima dessa tradição, eu não posso trair o que eu vou falar agora, eu não posso omitir isto quando eu for estudar o texto. Logo, quando eu vejo a palavra terra na Bíblia, eu tenho que ter em mente que se trata de algo local, de uma tribo, por exemplo. Vocês estão começando a entender? Então a palavra tribos, associada com o termo terra, tá, que quer dizer tes e gés no grego, era conhecido como terra prometida. Tribos da terra, terra prometida. Olha que coisa interessante. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver mais um versículo em que traz essa palavra terra, que sem esse entendimento que nós estamos alcançando hoje, poderíamos ser facilmente enganados e dizerem para nós que se trata do planeta Terra. É onde você vai ter armas para refutar quando alguém lhe falar que em Apocalipse está falando do planeta Terra. E se encontra lá em Lucas capítulo 21, versículo 23, que diz: Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Meus queridos, então, já que estamos tratando de uma tradição dentro da Bíblia, e eu não posso tentar dar outro entendimento, logo a terra desse texto não é o planeta Terra. E nem o povo se refere também ao povo do mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Então esse versículo fala de algo que aconteceu especificamente a um povo e dentro de uma terra. A terra prometida. Qual era a terra prometida? A Palestina. Então esse versículo está falando da terra da Palestina daqueles dias. Jerusalém, Israel, toda a Judéia. Agora, preste atenção. Eu estou tentando aqui te enganar? Eu estou te mostrando uma verdade que não seja bíblica? É claro que não. Se você tem dúvida sobre o que eu estou falando, se você não acredita no que eu estou falando, procure por você mesmo. Eu tenho a certeza, meu querido, se você começar a procurar
isso que nós estamos falando com afinco, você vai encontrar essa verdade que nós encontramos. Vamos analisar agora rapidamente uma outra palavra que aparece lá no verso no começo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que é a palavra mar, tá? E ela tem um contraponto da terra, para você entender melhor o que nós estamos falando ou o que nós queremos te passar. Então vamos voltar lá então Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A palavra terra está aí. Essa é a palavra mar, quer dizer, a palavra mar está aí. Então está dizendo ali, olha, palavra mar. Vamos ver o que ela significa em grego? Vamos lá, abençoado. Vou colocar aqui para vocês. A palavra mar em grego está ali. Ela se chama, no caso, a transliteração dela, talassa, tá? Ela é um substantivo também feminino e a definição dela é o mar. É o mar em contraste com a terra, um determinado mar ou lago. Por exemplo, o mar da Galileia, o mar vermelho. Então nós estamos chegando a uma conclusão de que até o mar desse texto, nós não podemos dizer que são grandes oceanos, por exemplo, como nós vemos hoje. Se a terra se refere a Israel, o mar era conhecido como os outros povos. Sabia disso? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Você sabia que quer dizer isto? Quer dizer outros povos? Que não seja o povo judeu? Então, amados, dentro da cultura judaica, tudo que se refere a mar, tá? Dependendo do contexto que ela esteja inserido, ela significa povos de outras nações. Como não é o caso dessa mensagem falar de mar, então a tradução para isso é que a terra era Israel e o mar era os gentios, eram as outras nações, lá no texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então já está dizendo o texto ali que já não haveria mais essa distinção, tudo seria uma terra só. Novos céus e nova terra. E lá no final diz o quê? Que o mar já não existe. Por que não existe? Porque não há separação. Já não existe distinção entre mar e terra. Olha só. Seria um povo só. Porque dentro da cultura judaica, para os rabinos, a Palestina era simplesmente terra. Dentro da cultura judaica, tá? E todos os outros países, povos, tribos, nações eram resumidos sob a designação de mar ou de algo fora da terra. Então, no Antigo Testamento, as nações pagãs são chamadas simbolicamente de mar em contraste com a terra de Israel. É por isso que eu não posso pegar o livro de Apocalipse e correr para o futuro ou tentar entender com o presente. Eu tenho que ir lá atrás entender a cultura daqueles dias. Esse é o entendimento correto que você precisa ter para entender não somente a palavra terra e mar na Bíblia, como também outras palavras-chave, principalmente no que tange a vinda de Jesus. Se você conseguir entender isso que eu estou falando, já está liberto 50% desse sistema e vai começar a entender o que nós estamos falando. Um sistema que só visa a te enganar, que só visa te falsificar para a palavra de Deus. Por isso que você vem a esse canal, você estranha tudo isso que nós falamos, porque nós falamos fora do contexto humano, fora da tradição humana. Então, no texto que nós lemos, é claro, a terra foi usada em contraste com o mar. Vamos ver de novo o versículo, abençoado? Apocalipse, de novo, vamos voltar lá, 21, versículo 1, tá aí, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, a separação já não existe. Estava saindo de cena um cenário e entrando outro. Então, amados, claro que também isso, tá, não é uma regra. Mas aqui neste texto, sim, existe a palavra que tem outros contextos, tá? Existem outras palavras, outros versículos que existem outros contextos que você pode aplicar à terra, por exemplo, como um lugar que se planta. Mas você tem que entender o texto, fazer observação do texto, ou então, se o texto não te ajudar, você ir no contexto. Vamos ver um exemplo desse em Apocalipse aí mesmo? Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Vamos ver essa palavra terra agora sob um aspecto de algo ligado à terra onde se planta. Diz ali o texto: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra,
nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm suas testas o selo de Deus. Então essa palavra aí, ela claramente está indicando que ela está se fazendo uma referência à terra, né? A terra onde se planta. Tá bom? Então você também tem que estar atento aí. Então essa mesma palavra Gé está inserido em um outro contexto. E está bem claro a sua posição aí nesse texto. Não precisamos nem recorrer ao contexto. Quando nós não entendemos, o texto não é muito claro, recorremos ao contexto. Tá bom? Entenderam, abençoados? Estão entendendo? Então vocês precisam ter essa recepção, essa percepção, tá bom? Vocês precisam ter essa percepção de texto, contexto, para entender o que quer dizer aquela palavra, para você não ser mais enganado. Vamos a mais uma palavra onde aparece a palavra texto? Vamos lá. Em Mateus capítulo 18, versículo 18. Isso aqui, inclusive, é usado muito pelo sistema religioso, né? O sistema religioso adora essa passagem aí. Então, analisando essa passagem aí, conforme eu falei, aqui os donos do sistema adoram sentar no trono de Deus para poder julgar as pessoas. Eles ensinam e pregam que se desobedecer à denominação religiosa, ou seja, o que os homens aprovaram em uma convenção ou um concílio, logo você estará desobedecendo a Deus. Porque diz ali o texto, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, é o Gé, tá? Será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Ou seja, eles usam um texto isolado do seu contexto, atropelam a tradição judaica daqueles dias e usam contra aqueles que desobedecem a palavra do pastor ou a palavra de um padre, por exemplo. E hoje muita gente olha para esses lugares que eles construíram, as suas organizações, e o que acontece? Se pelam de medo. Sabe por quê? Porque eles vão jogar esses textos contra a sua vida. E você não vai ter defesa. E vai até votar no candidato daquela denominação ali que o padre ou o pastor mandar você votar, ou fazer qualquer coisa, porque ele domina, está dominando a tua mente. Por quê? Porque você vai entender que não, ali o que um ou dois ajeitou na terra foi ligado no céu. Ah, mas você já ouviu essa mesma passagem aí que está aí? Você já ouviu dentro do sistema religioso eles usando essa palavra como para dizer que as normas precisam ser seguidas? Eu não estou falando que as normas não devem ser seguidas. Mas daí dizer que está ligado no céu há um ponto muito grande de distância. Sim ou não? Eu estou mentindo para vocês? Claro que eu não estou. Eu estou dando argumentos e raciocínios lógicos para vocês. E dando armas para que você possa lutar contra os farsantes da Bíblia. Amados, inclusive eu vou trazer uma mensagem só com essa referência aí desse texto, tá? Para colocar essas pessoas cara de pau aí no lugar delas. Porque hoje até mesmo muita gente em graça, embalada aí por seus discursos de moralismo, tá? Que é um falso moralismo. Você vê que a maioria desses aí que estão defendendo o moralismo são os piores. Vai lá ser secretária deles. Vai lá ser tesoureiro deles para você ver. Vai lá viver com eles para você ver. Vai lá. Mas vamos voltar aqui ao texto em questão, queridos. Então a palavra terra aí desse texto está sendo usada em contraste com o céu. E dentro desse contexto, Jesus falava do poder que tinha a lei de Moisés. E lembrando mais uma vez para vocês que essa lei que dava esse poder ao homem foi removido por inteiro, foi dissolvido por completo. Portanto, meus amados irmãos, se alguém usar isso contra a sua vida, não aceita. É texto sem contexto para aprisionar a tua vida. Então isso é para que vocês, ao interpretar os textos bíblicos, tenham essa percepção de contexto para poder fazer a aplicação correta. Ok? Bom, acho que já está de bom tamanho, não era nem para se alongar muito essa mensagem, uma mensagem rápida. Se passarmos disto aí vai virar enfado. Então nós chegamos à conclusão que o texto que lemos no começo lá de Apocalipse, onde diz novos céus e nova terra, era o início do novo de Deus para todos os povos e não somente a uma nação que ele havia escolhido no antigo pacto, na antiga legislação, no antigo mundo. Tá bom? Onde Deus se faria um só com seus filhos após esse período, restabelecendo a comunhão com Deus. E neste novo de Deus não haveria mais a divisão entre terra e mar, porque o mar não existe mais.
graças a Deus por isso, né? Então a primeira terra passou, né? Foi a primeira terra, a primeira legislação de Deus passou, a lei de Moisés, e quando o templo veio abaixo, foi instaurado novos céus e nova terra, e ali houve de fato a vinda de Jesus para estabelecer o seu juízo à nação de Israel, ressuscitando os mortos que viveram até aqueles dias, tá? Mortos também, os mortos e vivos, e a partir deste evento da queda do templo, todos os que viriam ao mundo viriam nesse estado de glória eterna. Por isso que temos que ter o entendimento correto sobre a palavra terra, no contexto bíblico, pois isso evita muitas interpretações erradas dentro do livro de Apocalipse, dentro da escatologia bíblica, e mais ainda no que tange a esse livro. Tá bom? E como vimos que há várias aplicações para a mesma palavra e que a solução pode estar na simples leitura do texto e do contexto. Então, quando você não achar a solução, você vai no texto e no contexto. E isso, queridos, não é só para a palavra terra, não. Palavra céus, palavra muito usada, tá? Céus e terra. Mar, isso nós temos que entender. A besta, temos que entender. O 666, temos que entender dentro da cultura judaica e não nesses dias. Porque se formos trazer para esses dias, o cristianismo tradicional ignorou tudo isto. Ignorou aquilo que os primeiros ouvintes da escritura entenderam sobre o termo terra. Eles não levam isso em consideração. Eles aplicaram seus ensinos futuristas a todas as interpretações apocalípticas de escatologia, onde todas elas se imaginam o planeta Terra, ao invés da terra de Israel. Bom, amados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. Simples, porém, que vai ajudar muita gente a sair do buraco doutrinário que se encontravam no sistema religioso. Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Somos o povo.